Olá pessoal do nosso Música Pro Paroxítona, nós estamos aqui novamente hoje para comemorar um grande cantor brasileiro. E hoje nós estamos aqui para falar do Milton Nascimento, que no último dia 26 de outubro completou aí os seus 83 anos de vida. Meio recentemente, o filho dele anunciou que o Milton estava com algum problema de demência e tal, num processo aí de demência, e todo mundo ficou muito triste e tal, e ele está sendo cuidado lá pelo filho dele. Mas nós estamos firmes aqui para comemorar aí, para mostrar mais um trabalho de um dos maiores compositores, artistas do Brasil de todos os tempos. Com certeza o Milton é muito querido aqui no Brasil e também fora do Brasil. Então, para comemorar esses 83 anos, nós estamos trazendo aqui um álbum muito importante na carreira do Milton, que é o álbum Minas. Eu não tenho ele aqui em mãos, mas é um álbum de 1975, álbum que está completando aí 50 anos do seu lançamento. Um álbum, como eu disse, assim, que foi um marco na carreira do Milton Nascimento. Um álbum que aparentemente parece ser um álbum romântico e tal, mas tem muito de política, muito de sociologia dentro do álbum. Um álbum que foi feito aí a várias mãos, com pessoal muito bom, instrumentistas, letristas. Então a gente vai falar um pouquinho aqui desse álbum Minas. Para começar, esse nome Minas não é de Minas Gerais, da onde o Milton se criou. Acho que todo mundo sabe que o Milton ele não é mineiro, ele é carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro, daí muito pequeno ele acabou indo para Três Pontas, em Minas, e lá se criou. Então ele se considera mais mineiro do que carioca. Então o Minas aí não tem a ver com Minas, mas sim com as iniciais do nome dele, o Mi, de Milton, e o Nas de Nascimento. Esse foi um menino lá que sugeriu pro Milton colocar esse nome aí, falou, ó, coloque Minas no seu próximo trabalho. O menino chamava-se Rúbio Veiga, e aí ele atendeu esse menino e o menino acabou dando o nome pro disco. Então ficou Minas, tem a cara dele lá na capa do disco. Essa capa foi produzida, a foto foi tirada do Milton, que está na capa do Cafi. O Cafi é o Carlos Filho, um baita de um fotógrafo que já infelizmente já nos deixou, mas deixou capas icônicas aqui. Já falamos dele semana passada aqui, falando do disco do Tênis, o Cafi que fotografou, o famosíssimo, icônico Clube da Esquina, os dois meninos lá sentados lá e tal. Foi o Cafi também que fotografou, e aí então o Cafi tornou-se uma grande referência lá nas capas de álbuns da década de 70, principalmente aí do pessoal do Clube da Esquina. Então tá aí o registro da capa aí do Minas, do Cafi. As músicas, normalmente as melodias são feitas pelo Milton, e aí às vezes ele faz a letra também, às vezes traz alguns compositores, assim, letristas incríveis que o Milton a gente já conhece, já sabe, como o Ronaldo Bastos, o Fernando Brant, o Márcio Borges e por aí vai. Aqui o Ronaldo Bastos ela se torna um diretor musical, coisa meio rara, mas ele se torna um diretor musical, apesar de ser um grande letrista. Então ele escolhia lá as melodias, as músicas e tal. E aí com ele, com toda essa turma dentro do Minas, tinha lá a regência do maestro Wagner Tiso. E esse disco traz amigos inseparáveis lá do Milton do Clube da Esquina, no caso Beto Guedes, Toninho Horta, excelente instrumentista e também compositor, Nivaldo Ornelas, que é um saxofonista, um cara de sopro aí, um dos maiores do Brasil, com certeza, tocou com muita gente boa, Nivaldo Ornelas. A Fafá de Belém fez alguns back vocal, e a Nana Caymmi, entre outros artistas. Então esse disco é um disco bastante premiado lá do Milton. Falando um pouquinho das músicas aqui, a gente vai trazer aqui uma música pouco conhecida do Milton, que é Idolatrada. Idolatrada é a melodia do Milton e a letra bem construída, como sempre, do Fernando Brant. Aí eu talvez seja o maior parceiro do Milton, um dos maiores parceiros do Milton em toda a carreira, Fernando Brant, que também já nos deixou. Um cara também incrível. Aqui o Brant fala de amor, que se torna uma idolatria, daí o nome
idolatrada, mostra a força, a coragem da mulher e compara essa força da mulher, a coragem ao vento, à chuva, ao fogo. Uma música pouco conhecida, mas lindíssima, com letra do Brant e a melodia do Milton. Depois tem uma bastante conhecida, que se tornou um dos clássicos dele, que é Fé Cega, Faca Molada. Uma música bastante interessante, aí já tem uma pegada um pouco mais social. A letra, no caso aqui, é do Ronaldo Bastos e a música do Milton. A letra foi escrita pelo Ronaldo num momento bastante difícil politicamente aqui no Brasil, devido à ditadura militar em 75. E aí ele fala da fé cega, que era forte e intensa, mas que precisava também de uma faca amolada, ou seja, toda a religiosidade do povo brasileiro, toda aquela coisa de confiança no misticismo, aquela coisa assim, vamos em frente, Deus nos ajuda e tudo mais, muito forte aqui no Brasil, mas também ele diz aí também o outro lado, né, o oposto, ele fala, olha, nós também precisamos de uma faca amolada, nós precisamos ir para a luta, nós precisamos vencer tudo isso que está acontecendo aqui com a gente. Então, faz um paralelo aqui dessas amarras aí que a ditadura militar impunha aí sobre o povo brasileiro. E uma melodia, assim, além dessa letra incrível, tem a melodia incrível também do Milton, Fé Cega, Faca Amolada. Acho que todo mundo lembra dessa música. Depois tem Beijo Partido. Beijo Partido é uma música feita de um autor só, que é o Toninho Horta. O Toninho Horta é um grande instrumentista brasileiro, melódico, arranjos. E ao lado de Wagner Tiso, ele acabou compondo o disco aí, fez algumas sonoridades. Na verdade, o Toninho Horta é que trouxe para o Clube da Esquina toda a sonoridade um pouco jazzísticas aí. E aí o Toninho Horta fez essa canção, que talvez seja a canção que mais fez sucesso dele, o Beijo Partido. Essa música foi gravada pela Nana Caymmi também, que gravou maravilhosamente bem. E o Toninho Horta, pra vocês terem uma ideia, ele foi eleito por algumas vezes como um dos maiores guitarristas do jazz do mundo todo. Cara, assim, premiadíssimo, muito respeitado lá fora. E ele acabou trazendo lá para o Clube da Esquina alguns acordes, o instrumento dele, que na verdade é a guitarra e o violão, trouxe para o Clube da Esquina, dando um alto grau de sofisticação e na musicalidade, na sonoridade desse pessoal todo, dessa música maravilhosa que os mineiros trouxeram. Então, Toninho Horta é um cara importantíssimo aí nessa vibe aí da música mineira da década de 70. Então, fica aí o registro. Depois tem Paulo e Bebeto, também uma música bastante conhecida, do Milton. É uma música assim que tem uma história interessante. Na verdade, Paula e Bebeto eram um casal de jovens e tal, que cantava lá nos backing lá do Milton e tal, tornou-se amigo deles. E eles estavam quase prestes a casar, e aí eles desfizeram o casamento, cancelaram o casamento, assim, quase que na véspera do casamento. O Milton ficou muito chateado, ficou muito triste, porque era um casal do convívio deles ali. E o Milton acabou fazendo aí uma melodia no violão e tal, muito triste e tal. E aí o Bebeto gostou da música, da letra, falou, nossa, que legal e tal e tal. E aí o Milton, muito emocionado, não conseguiu fazer a letra. Ele deu para o Márcio Borges, irmão lá do Lô Borges, que era um letrista também mão cheia. Aí o Márcio Borges olhou e tal e falou, não, essa aqui, a melodia é maravilhosa, essa aqui eu vou dar para o Caetano. O Caetano vai fazer, mas não deu outra. O Caetano acabou fazendo essa preciosidade que a música Paulo e Bebeto. Essa música fala do amor incondicional, fala de qualquer forma de amor vale a pena e tal. E essa música acaba sendo aí um hino aí abaixo do preconceito e tal, do amor incondicional entre duas pessoas que não necessariamente precisam ser amantes. Eles podem ser marido, ter homem e mulher, pode ser vários do mesmo sexo, de relações também assim amorosas entre familiares, entre amigos. Então, uma música belíssima, uma letra maravilhosa e uma melodia maravilhosa e uma letra do Caetano assim também que matou a pau. Paula e Bebeto. Infelizmente esse casal, ou felizmente, eu não sei, a música o Milton fez para ver se eles reatavam o noivado e tal, casassem, mas não deu certo. Cada um tocou a sua vida.
E depois, anos depois, eles acabaram se encontrando e lembraram da música que o Milton fez com o Caetano, uma das poucas músicas que o Milton fez com o Caetano. E aí o Caetano fez essa letra lindíssima, Paula e Bebeto. Vou deixar também na descrição aí. Quem não conhece, dá uma olhada lá, mas eu acho que muita gente vai lembrar dessa música. Depois tem uma outra obra-prima do Milton, que eu considero que é Ponta de Areia, uma música maravilhosa. Aí tem a assinatura do Milton e do Fernando Brant. Essa música, o Brant escreveu, fala da desativação da ferrovia Minas, uma ferrovia que liga Minas ao litoral da Bahia. E aí ele fala de toda aquela tristeza e de quão influenciou essa desativação, modificou a vida de muita gente que utilizava-se dessa ferrovia lá na década de 60. E aí faz também aí enfatiza aí, através de uma metáfora, essa questão da passagem do tempo, né? Das coisas que estavam lá atrás e que não voltam mais e tal. Então ele usa essa metáfora, aí, falando da ponta de areia, fala do maquinista, fala da linha de trem, mas com base lá nessa desativação dessa ferrovia importantíssima lá, que ligava Minas à Bahia. Mas aí tem toda uma metáfora aí, todo um sentimento aí daquela saudade e tal. Ponta de Areia, maravilhosa música também, clássico do Milton e do Brant, que estão nesse álbum maravilhoso, Minas. E depois a gente tem aqui a última música, que é Saudades dos Aviões da Panair. Só para dar uma contextualizada, a Panair era uma empresa que tinha uma concessão de aviação do governo, na época do regime militar, e era uma das empresas que mais lucravam, era uma excelência na administração, dava muito lucro, atendia muito bem a população brasileira e tal e tal. E aí o pessoal do regime militar acabou sufocando aí a Panair, trouxe outros aí concorrentes, acabou até que eles não aguentaram e a Panair acabou fechando e as suas portas, mesmo sendo uma empresa assim muito saudável economicamente, né, financeiramente falando, e de excelência de atendimento, mas aí foi sufocada. E aí foi feito também aqui o Brant acabou fazendo uma analogia aí das saudades dos aviões da Panair. Então ele falava, olha, tem a ver muito com a questão do regime militar. Então, saudade da época que o Brasil dava certo, que o Brasil tal. E aí ele faz uma analogia aí dos aviões da Panair, que era uma empresa de aviação muito próspera e que acabou sendo sufocada aí pelo pessoal que dirigia o país e entrou outro pessoal, enfim. Então ele fala que a letra, né, voar sobre o mundo, sobre as asas da Panair, significava o quê? Significava a liberdade que todo mundo queria para poder prosperar, para poder fazer um Brasil melhor. Então ele usava essa metáfora. Essa música foi cantada muito bem, como sempre, pela Elis Regina. Então, mas o Milton gravou nesse álbum Minas dele. Então, tá aqui então as principais músicas, tem outras, mas tem as principais músicas, eu deixei 6 músicas aqui para vocês darem uma olhada lá na descrição embaixo, lá no maisinho, lá vai ter, pra vocês darem uma olhada nesse álbum maravilhoso do Milton. É um álbum assim que marcou muito a carreira, todos esses músicos, esse pessoal lembram ainda desse álbum do Milton que fez enorme sucesso. Esse álbum foi o 7º álbum da carreira do Milton e fez enorme sucesso lá em 1975. Então, comemorando então os 83 anos do Milton e os 50 anos do lançamento desse álbum Minas de Milton. Então, um grande abraço, deem uma olhada aí na descrição e vamos curtir mais um pouco da música mineira. Já vínhamos lá com o Lô Borges, né, semana passada, e continuamos aqui com o Bituca. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.